Como funciona a valorização da terceira rodada do Cartola FC? A terceira rodada do Cartola é a mais difícil de se entender a valorização, mas ela é muito fácil de valorizar também. Então, é difícil de entender, mas se você entender vai ser fácil de valorizar, e eu fiz esse vídeo justamente para te explicar tudo sobre a valorização da terceira rodada e não só isso, para te falar também quanto cada jogador precisa para poder valorizar. Se fizer essa pontuação, aí sim você vai começar a ganhar cartoletas aí, e claro, quanto mais pontos eles fizerem, melhor pra gente. Então eu montei um time pra gente imitar aqui também nessa terceira rodada e ganhar muitas cartoletas. Então vamos pro nosso vídeo aqui, porque promete. Esse time que você está vendo aí na sua tela é o nosso time valorização. Então, eu sei do que eu estou falando. O nosso time valorização, que é um time exclusivo dos assinantes do Guru do Cartola, ganhou 18 cartoletas na última rodada. E na primeira já tinha ganhado 8 cartoletas. Então a gente já ganhou muitas cartoletas aí nessas duas rodadas, sendo que muitos cartoleiros chegaram até perder cartoletas, né? A maioria dos cartoleiros perdeu cartoletas e o nosso time valorização tá voando. Então eu entendo muito do que eu falo, inclusive, né, já falei várias vezes que eu estudei a fórmula de valorização durante 9 meses para descobrir exatamente cada detalhezinho da fórmula de valorização do Cartola. E é por isso que eu posso colocar aqui no site a pontuação mínima para cada jogador valorizar e também te falar com segurança que a informação correta. Inclusive, eu declarei guerra contra esses picaretas, esses youtubers, vendedor de plano picareta, que fica copiando informação aqui do Guru do Cartola, e eu tô oferecendo R$100 aí no Pix ou uma assinatura do Guru do Cartola, do nosso plano de assinantes, para quem entregar, para quem denunciar algum plano, caso você seja assinante de algum plano e eles estejam compartilhando o nosso conteúdo do site ou do aplicativo do Guru do Cartola lá no seu plano. Obviamente eu não vou te expor, vai ter todo um sigilo para isso, mas estamos aí na busca desses picaretas que estão vendendo as nossas informações do site ou do aplicativo do Guru do Cartola de forma totalmente não autorizada. Então, conto com vocês aí também e por isso, né, contando com vocês, eu vou oferecer aqui também todas as informações que eu sei sobre a valorização na terceira rodada. É uma rodada, como eu falei, ela é fácil de valorizar, mas só para quem sabe, para quem tem as informações reais aí sobre a valorização. Então não se apeguem a essas continhas aí, tem que multiplicar por zero não sei quanto, diminuir por não sei o que e depois dividir por 27. Isso aí não existe, isso aí tá errado, isso aí é picaretagem. Quem tá te falando isso não estudou a fundo a fórmula de valorização igual eu estudei virando noite aí durante 9 meses. Então eu te coloco aqui já no site de forma gratuita a pontuação mínima para cada jogador valorizar. E eu vou também te explicar aqui nesse vídeo. Aqui no site do Guru do Cartola e também no aplicativo você consegue ver a pontuação mínima para cada jogador começar a valorizar. Então eu já estou disponibilizando essa informação para você. Mas além disso, quero te explicar um pouco como funciona a valorização na terceira rodada. Para começar, eu já vou falar o seguinte, que é uma coisa que muita gente confunde e até mesmo dá informação errada. Quem não jogou a primeira ou não jogou a segunda tende a desvalorizar ou tem que fazer mais pontos para começar a valorizar. Então é uma desvantagem você escalar quem não jogou a primeira ou não jogou a segunda. Se não tiver jogado nenhuma das duas, pior ainda. Então tem jogador, claro, que não jogou a primeira e não jogou a segunda, vai ter desvantagens. Ou então jogadores do Grêmio, do Flamengo, não jogaram a segunda rodada. Então eles vão ter uma dificuldade maior para começar a valorizar, porque eles faltaram uma rodada aí. Então não existe regra da primeira rodada se a gente está na terceira, tá bom? Então se você for escalar o jogador ali de 5 cartoletas, por exemplo, que não jogou a primeira e não jogou a segunda, inicialmente ele precisaria de 2,1 para começar a valorizar, isso na primeira rodada. Só que agora ele vai precisar de muito mais pontos. Então isso aí não existe mais, agora a gente está na terceira rodada, se o cara não jogou a primeira e não jogou a segunda, ele vai ter mais dificuldade para começar a valorizar. Outra regra também, se o jogador mitou na primeira e mitou na segunda, possivelmente ele está muito caro, né? Então ele está muito caro e isso vai dificultar
para ele valorizar na terceira rodada. Então, jogadores caros vão precisar fazer um pouco mais de pontos para começar a valorizar. A gente tem que olhar sempre jogadores que têm uma média boa, né, que fizeram uma quantidade razoável de pontos na primeira e na segunda, mas não estão muito caros. Então é importante que eles tenham uma média legal da primeira e da segunda, mas não estejam muito caros. O Hulk, por exemplo, ele tem uma média muito boa em relação ao preço dele. Ele é caro, né? Custa 21 cartoletas, mas a média dele é de mais de 12 pontos, porque ele foi muito bem nas primeiras rodadas. Então ele precisa fazer um pouco mais aí de 5 pontos para começar a valorizar, que para ele, teoricamente, é uma pontuação tranquila de se fazer, tá bom? E se o jogador for muito barato, claro, ele vai ter uma pontuação mínima menor para começar a valorizar. Então, cuidado com jogadores caros que não foram bem nas primeiras rodadas. E agora vamos montar um time aqui para mitar e para valorizar nessa rodada, beleza? Se você tiver alguma dúvida sobre valorização, deixa um comentário aqui no vídeo que eu vou tentar responder todos vocês para a gente esclarecer aí todas as dúvidas, beleza? Então vamos para o nosso time aqui agora. Vou começar escolhendo o nosso goleiro e vou escolher um goleiro aqui que o time goleou na última rodada. Sim, tô falando aqui do Felipe Alves. Felipe Alves, goleiro do Fortaleza, bastante favorito aí contra o Sport. Na primeira rodada deixou 2 gols contra o Internacional, jogando fora de casa, e contra o Atlético Mineiro, o Sport passou em branco, saiu no 0. E eu vou escolher o Felipe Alves porque ele precisa de pouquinho para começar a valorizar. Então, um bom goleiro aí para a gente escalar nessa rodada, Felipe Alves. E agora vou escalar aqui os meus laterais, já vou escolher aqui 2 times favoritos para essa rodada, Flamengo e Santos, né? São 2 grandes favoritos. Flamengo com muitos desfalques, a gente ainda não sabe ao certo quem vai jogar, mas com certeza vai ter muitos desfalques para essa rodada. Só que quem é certeza aqui é o Mateuzinho, lateral direito. Então escolhi o Mateuzinho, acho que ele vai pontuar mais do que o Felipe Luiz. E o Flamengo joga em casa contra o América Mineiro. Então, muito favorito, escolhi aqui Mateuzinho. E também outro grande favorito para a rodada é o Santos, que pega o Juventude. Então, vou de Felipe Jonathan, que está custando baratinho, menos de 7 cartoletas. Felipe Jonathan tá na minha latera. E também vou dobrar aqui a zaga do Santos. Vou colocar o meu xará, Luiz Felipe. Luiz Felipe, ele precisa de 1,3 para começar a valorizar, ele tá baratinho, então uma boa opção aí pra gente aqui na zaga. E para completar, não tá fácil de zagueiro, não tem muitas boas opções. Vou escalar aqui também o Renan, zagueiro do Palmeiras, né? Tá aqui como agora zagueiro, vai ter um clássico aí contra o Corinthians e tô apostando aqui nos desarmes e quem sabe o Palmeiras não sai com saldo de gols aí desse jogo. Vamos torcer. Então, a nossa defesa está montada aí, vamos agora para a nossa meiuca. Aqui na meiuca temos boas opções e eu vou escolher um mito aí da última rodada, Gabriel Teixeira, deixou o golzinho dele, estava no nosso time, nos deu alegria. Gabriel Teixeira, que é meia, mas joga bastante avançado e chega muito bem lá na frente. O Bragantino a gente sabe que é um time muito bom ofensivamente, mas defensivamente tem as suas fraquezas, então vou apostar aqui no ataque do Fluminense sim, mesmo jogando fora de casa. Beleza? Gabriel Teixeira pra cima do Braga. E quem eu tô gostando muito também nesse campeonato, já escalei nas 2 rodadas e me deu alegria com pontuações bem regulares, foi o PP. Tá sempre fazendo aí por volta de 5 pontos, participa muito do jogo e vou escalá-lo contra o Atlético Goianiense. Então vamos de PP para cima deles. PP que vai nos entregar aí, espero que ele nos entregue mais 5 pontinhos. E para finalizar aqui, eu vou fazer uma aposta que eu imagino ser fora da curva. Acho que pouca gente está apostando nele e pode ser que agora ele nos devolva os pontos aí da última rodada. Rafael Veiga. Eu acredito que o Palmeiras é muito favorito nesse jogo contra o Corinthians, então vou de Rafael Veiga aqui. Clássico, né? Um jogo pegado, quem sabe não sai um pênalti aí para o Rafael Veiga converter e nos dar 8 pontos. Sim, 8, porque eu também não vou colocar ele de capitão, né? Então, agora vamos para o nosso ataque. Já vou começar aqui pelo mito, né? O Marinho não tem como ficar de fora do seu time, tá? Tem que colocar o Marinho. Marinho perdeu pênalti na última rodada e mesmo assim fez quase 5 pontos. Então o Marinho é muito mito. Na outra rodada ele tomou cartão, o time perdeu de 3-0 e ele fez 6 pontos. Então o Marinho
tá no meu time aqui contra o Juventude. O Santos é muito favorito para esse jogo, Marinho para cima deles, tá bom? E quem não vai ficar de fora também, claro, o Guerreiro Hulk, que tá numa fase excepcional, já deixou gol nas 2 rodadas, então não vejo por que tirar ele do time. Vou colocar o Hulk sim, ele tem um preço mais salgado, né? 21 cartoletas,19, mas tá no meu time com certeza. E para finalizar aqui o nosso ataque, vou dobrar o ataque do Santos. Se o Marinho não fizer gol, Caio Jorge vai fazer o dele, vai deixar o dele, né? Foi reserva de muitos aí na última rodada e ele deixou o golzinho dele contra o Ceará. Então, alguns colocaram de titular, outros colocaram como reserva. Quem colocou como reserva sofreu aí se ele não tiver substituído nenhum atacante titular no seu time. Bom, então essa aqui é a nossa escalação e agora vamos escolher aqui o nosso técnico. Eu vou colocar o perninha do Fernando Diniz, porque o Santos é muito favorito nessa rodada. E o nosso capita é o Marinho. Galera que pediu aí o banco de reservas, né, pra gente escalar aqui. Eu não escalo para o vídeo ficar mais curto, não ficar muito longo, mas eu sempre posto lá no Instagram, no nosso Instagram, @gurudocartola, sempre posto o nosso time final, caso tenha alguma alteração, e eu já posto com o banco de reservas. Então nos segue lá no Instagram também para você ver o nosso time completo com as reservas e a atualização que rola no sábado, caso precise de alguma mudança aqui no nosso time, né? E também, claro, quem quiser aí as dicas extras para mitar, quer competir nas ligas do Cartola, quer ganhar suas ligas do Cartola, vale muito a pena receber as nossas dicas exclusivas por WhatsApp, ter acesso completo aqui ao nosso site. Também você tem premiação todas as rodadas, então você concorre ali uma camisa oficial toda rodada e R$1.000 por mês. Essa é uma premiação bônus para quem faz parte do nosso time. Então vale muito a pena e além disso tudo eu avalio o seu time pelo site ou pelo aplicativo todas as rodadas. Então eu não sei o que você está esperando aí de fora sem fazer parte do nosso time, se você ainda não fizer. Então vem com a gente, porque a galera ano passado ganhou 5.568 ligas, só as ligas oficiais do Cartola que eu tô contando, tá? Esse ano já teve vencedor do Catimba na primeira rodada, ele venceu em 2 ligas diferentes do Catimba. Então vem com a gente, pode vir porque o negócio tá pegando fogo e a galera tá ganhando muitas ligas. Tô te esperando, o link tá aqui na descrição. Tamo junto e um abraço!